Olá, irmãs, graça e paz, tudo bem? Então, estou gravando esse vídeo aqui para que, principalmente pela Renata, né? A Renata pediu que eu gravasse o vídeo falando a respeito da última live que nós fizemos, inclusive a live que eu e Kelly fizemos aqui, né, no salão, aqui mesmo onde eu estou. Eu estou aqui no nosso salão, né? No GK Cabeleireiros, onde eu e Kelly somos donos, e ela está ainda lá trabalhando. São 8h43 da noite e eu, como prometi a Renata, né, estaria gravando esse vídeo. Eu vim para cá, senão ficaria muito tarde para eu gravar quando chegasse em casa. Eu peço a você que quando ver esse vídeo veja na velocidade 1,5, né? 1,25, 1,5, para que ela seja mais rápido, né? Também. Então, eu e Kelly, no dia que nós estivemos falando sobre, na nossa última live, nós falamos justamente sobre figuras de autoridade. As figuras de autoridades que existem, né, na Terra, né? A primeira figura de autoridade, essa autoridade absoluta que nós conversamos, que nós falamos na época, é a autoridade absoluta que é Deus. Não existe nenhuma outra autoridade que seja maior do que Deus e nem que se compare a Ele. Ou seja, apesar de existirem outras autoridades que nós vamos relacionar aqui, falar daqui a pouco, todavia, já de início, eu quero que você entenda que não existe nenhuma autoridade absoluta a não ser o nosso Deus. Ou seja, toda e qualquer situação, toda e qualquer condição que seja imposta por qualquer pessoa, qualquer situação, ainda que esteja, né, de acordo com leis ou com qualquer outra situação que seja imposta, que sobreponha a autoridade de Deus, na minha opinião, e na opinião também do Derek Prince, né, que é autor do livro que a gente tem procurado estudar, não deve suplantar a autoridade de Deus, tá bom? Então nós vamos começar pensando no seguinte: já no século XX, né, século XX, XXI, já tem acontecido várias situações que acabam por querer destituir as autoridades existentes há muitos anos. Por exemplo, a, a questão progressista da globalização quer destruir a autoridade patriarcal, a autoridade judaico-cristã, quer destruir também o pai como sendo o chefe da família, né? Como chefe da família, e no caso, né, colocando em pé de igualdade muitas das vezes o Estado. Já de antemão a gente pensa numa coisa: a Bíblia, ela relaciona primeiramente Deus como a autoridade absoluta e em segundo lugar a família, que no caso tem como autoridade o pai e a mãe, sendo que no caso do pai é onde serão proferidas as bênçãos para a família e também para os próprios filhos. E em segundo lugar também vem a questão também da autoridade, né? Autoridade, no caso, autoridade estatal. Porém, torno a dizer, a autoridade estatal, ela não pode sobrepor em maneira nenhuma a autoridade da palavra de Deus e dos ensinamentos de Deus, principalmente os ensinamentos judaico-cristãos, e também a autoridade da família, pai, mãe, ok? Então, já vimos aqui três tipos de autoridades, né? A primeira, absoluta, que é o nosso Deus. A segunda, autoridade da família, patriarcal, pai, mãe, né? E, no caso, avós também, né? Vamos colocar assim. E também a autoridade do Estado. Nenhuma das três, tá? Tem o mesmo pé de igualdade. Deus é absoluto. A família, ela está na sucessão por ser aquela que cria os filhos, por ser aquela que
educa a criança, educa os filhos. E o Estado, né, tem autoridade mediante as leis para quê? Para guardar essa sociedade que é composta das famílias, ok? Vamos pensar numa outra situação. Como eu disse anteriormente, o progressismo global, ele tem tentado destruir a autoridade familiar e tem colocado muitas das vezes a autoridade estatal, a autoridade do Estado, acima da autoridade patriarcal, pai, mãe, como eu disse, e avós. Mas, na verdade, nós como cristãos, porque esse vídeo é direcionado a cristãos, é um vídeo direcionado a pessoas que acreditam na Bíblia, acreditam no Novo Testamento e também no Antigo Testamento, né? Mas no nosso caso, principalmente no Novo Testamento, né? Que é aquilo que relata muito mais das coisas relacionadas à vida cristã, né? Tendo Cristo como o nosso Senhor e Salvador e também aquele que instituiu a igreja. Pois bem, mas do século 20 para cá, 21, tem acontecido várias questões para quebrar essas questões de autoridade. Todavia, nós precisamos entender, como igreja de Cristo, você, minha irmã, você, meu irmão, precisa entender que o Senhor Jesus, ele instituiu a sua igreja agora também como forma de autoridade. Entende? Então agora nós estamos vendo que existe uma quarta autoridade, que é a autoridade eclesiástica. É claro, já existia anteriormente, né, nos tempos da lei, né, assim que Moisés entregou a lei ao povo judaico. Mas eu torno a dizer, nós estamos falando no caso de nós cristãos, principalmente na questão do Novo Testamento. Então hoje estamos vendo que existe também a autoridade eclesiástica. Vamos pautar rapidamente essas questões. Deus absoluto, tá? E a palavra dele, que é a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, como regra de fé e prática para nós, ok? Segundo lugar, família, né? A autoridade patriarcal, pai, mãe e avós. E também a questão agora do Estado, que o Estado também gerencia sobre nós a autoridade das leis para proteger a sociedade e a família, ok? E no quarto agora nós temos a autoridade eclesiástica, que ela foi instituída também por Deus para benefício daqueles que professam a fé cristã ou judaica, né? Ou judaica. Então, o que eu quero dizer para você nessa hora? Eu quero dizer que nós precisamos reconhecer essas autoridades. O próprio título desse capítulo 11, né, do livro Bênção e Maldição, do Derek Prince, ele fala sobre as figuras de autoridade. E ele fala também sobre a questão de que essas autoridades elas podem impor como bênção e como maldição. Como eu disse, Deus é absoluto, então, por ser Deus absoluto, automaticamente, ali na palavra de Deus, está instituído aquilo que nós precisamos saber, tanto para ter as bênçãos de Deus, quanto para rejeitar, né, e sermos protegidos das maldições. Se você tem dúvidas, se você quer se você realmente não entende isso, você lê lá Deuteronômio 28, né? 28, 27, 28 e 29, que fala sobre as bênçãos e maldições. E também lê depois lá Levítico capítulo 18, também 17, 18 e 19, que fala ali algumas questões de leis e algumas coisas que nós devemos obedecer, tá? Para que a gente não incuta em maldição da parte de Deus. Se nós procedermos corretamente e buscar a presença de Deus e buscar seguir o caminho de Deus, automaticamente nós seremos abençoados por Deus. Eu estava inclusive dizendo hoje pela manhã que Deus ele está observando o nosso caminhar, está observando o meu dia a dia, está observando o seu dia a dia, está observando o seu procedimento, o meu procedimento diário. E eu estava falando num sentido até de oração. Muitas das vezes nós nos apegamos orando, fazendo orações longas, e a gente fica como se
eu expliquei de uma forma melhor de manhã, né, na consagração, a gente fica atirando para tudo quanto é lado, e não de forma específica, né, do que Deus quer saber realmente, vindo da nossa parte. Mas por que eu estou dizendo isso para você? Eu quero dizer para você porque se você se conduzir corretamente, tá? Deus já vai estar contemplando o seu caminhar e automaticamente você vai estar sendo abençoado por Deus, abençoada por Deus, você, sua casa, sua família, ok? Então, figura absoluta de autoridade, Deus. Segunda questão, pai e mãe e avós, tá? É claro, pai e mãe exercem uma autoridade. Os maiores exemplos nesse caso são os patriarcas que abençoavam, né? Abençoavam. Abraão teve a bênção do Senhor sobre a vida dele, como está lá em Gênesis 12, né? Parece que é isso, Gênesis 12, não me recordo bem, mas acho que é isso mesmo. Que ele diz que todas as famílias serão benditas, né? Através dele. Então essa é a primeira situação. Se não for 12, é 12 ou 13. Mas enfim. A outra questão do próprio Jacó, né? Que recebeu a bênção de Isaac, né? Apesar de ter acontecido aquela situação lá de Raquel, né? Aquela questão toda lá de Esaú, mas todavia recebeu a bênção de Isaac, né? E logo depois chega Esaú querendo receber a bênção, todavia acaba não sendo abençoado da forma que que Jacó recebeu a bênção de Deus. Ou seja, a gente precisa entender que pai e mãe exercem sobre nós também figuras de autoridade, tanto para abençoar quanto para amaldiçoar. Por isso que é necessário que eu e você tenhamos o maior cuidado, tá, com o que nós vamos proferir. Vigiar, porque depois, querido, não tem como voltar atrás. Tem o Provérbios me diz mais ou menos assim, acho que é pedra atirada, flecha lançada e palavra proferida não voltam atrás. Se não for isso, é mais ou menos isso, depois você pesquisa lá, tá? Então, o que eu quero dizer para você? Nós, como pais e mães, nós devemos tomar muito cuidado com o que a gente profere sobre a vida dos nossos filhos. E se você se lembra de alguma maldição que você proferiu sobre a vida do teu filho, da sua filha, no passado, da sua família, peça a Deus perdão, vá até ao Senhor nosso Deus em nome de Jesus, lembre-se sempre disso, e peça ao Espírito Santo para te conduzir e peça perdão a Ele para que Deus revogue essa maldição. A outra questão do Estado, da autoridade, né, estatal, do que o Estado exerce, é a questão das leis. Se você obedecer à lei, né, o próprio Jesus disse que o juiz, né, ele é uma autoridade designada por Deus para o bem, né, para o bem. Mas se a pessoa procede mal, automaticamente ela vai sofrer a pena. Então, se você obedece à lei, uma lei de trânsito, se você sabe que o sinal vermelho não pode ultrapassar, o amarelo, tudo bem, atenção, mas se ele está no amarelo para ficar vermelho, atenção, espera, vai ficar vermelho. Ultrapassou no vermelho, infringiu a lei do trânsito. Bem simples, né? E assim que é procedida a questão da presença da questão da lei, né? É um exemplo da lei que o Estado exerce. Outras coisas mais também, que a própria Bíblia diz, não roubarás, não matarás, está também incutido na lei estatal. Ok? E com isso também vieram outras situações, né? Que agora querem inventar outras leis aí que até mesmo vêm de encontro à nossa fé. Essa lei, esse tipo de lei, nós temos que tomar cuidado para não suplantar o que é a nossa regra de fé e prática, que é a palavra de Deus. Ok? Vamos para a quarta autoridade, né? Já falamos da autoridade absoluta, que é o nosso Deus, da bênção, a maldição que ele exerce, pai e mãe, né? E avós também no caso, tá? E a autoridade que exerce, né? E também agora do Estado, a questão de infringir leis, e aí você, é claro que não incute numa maldição como é da casa dos pais, primeiramente de Deus, né? A autoridade absoluta, do pai e mãe também, né? E no caso, agora o Estado não está ligado a isso, mas ele aplica a lei daquele determinado Estado, nação, né? Ou
província, o império, e assim seja. A quarta questão que a gente precisa entender, né, é justamente a questão da autoridade eclesiástica, que ela pode também trazer sobre minha vida, sobre sua vida, bênção ou maldição. Eu costumo dizer, gente, que obedecer, né, não obedecer, está realmente debaixo de uma autoridade e entender, né, que a autoridade que foi colocada ali, se você se submete, você tem que obedecer, tá? Eu costumo dizer o seguinte, não pode, eu costumo dizer não, a Bíblia diz que não podem dois caminhar juntos se não tiverem de comum acordo, tá bom? Então você e eu precisamos obedecer às autoridades eclesiásticas. No nosso caso, tá bom? Cristão, protestante, nós obedecemos aos nossos pastores, né? A autoridade pastoral sobre nossas vidas, a autoridade, né, que às vezes não tem um pastor, mas tem um presbítero, tem um diácono, e desde que essa autoridade esteja com a sua vida embasada e também direcionada pela palavra de Deus, que é a nossa regra de fé e prática, tá bom? Então a gente precisa entender isso. Devemos nos submeter à autoridade eclesiástica? Sim, tá? Mas sempre observando essa autoridade eclesiástica deve estar pautada literalmente de acordo com o que está escrito ali na palavra de Deus. O marido de uma só mulher, né? No caso do presbítero, do pastor, né? Que governe bem a sua casa, né? E que principalmente utilize a palavra de Deus. Nesses dias nós temos visto muitas questões aí em que pessoas estão utilizando coach. É errado, pastor, é errado usar o coach? Não é errado. Errado é utilizar somente o coach. A palavra de Deus é a nossa regra de fé e prática, tá bom? O coach é bom? Sim, conheço vários homens de Deus que usam a técnica, porém não suplantam a autoridade da palavra de Deus, tá bom? E uma outra questão também que a gente precisa entender sobre a bênção que o pai e a mãe exerce sobre nossas vidas, tá? É que o pai tem a autoridade, a mãe também. E é necessário que nós, como cristãos, observemos isso e andemos de verdade, sabe? De verdade, pautado naquilo que a palavra de Deus diz. Olha o que é tão grandioso obedecer, né, e honrar pai e mãe. Em Efésios diz que honrar pai e mãe é o primeiro mandamento com promessa. Então, a autoridade do pai e da mãe é exercida, é o primeiro mandamento com promessa. Você já começa de antemão, obedecendo pai e mãe, reconhecendo a autoridade de pai e mãe, reconhecendo a autoridade familiar, você já começa na frente, tá bom? E a gente precisa entender isso. Tem uma coisa que eu queria ler aqui, que está grifado, diz assim, sobre a questão do Estado, tá? As leis que governam as bênçãos num todo, né? Não é nem sobre o Estado. As leis que governam as bênçãos e maldições são, na sua própria esfera, tão reais e objetivas como a lei da gravidade. Elas operam quer as reconheçamos, quer não. O que o Derek Prince quis dizer aqui? Se eu pegar aqui, tem uma bancada aqui onde está o telefone e eu estou gravando. Se eu subir nessa bancada e me jogar de frente, né, de cara no chão, e pensar assim, eu vou flutuar, isso não vai acontecer, porque a lei da gravidade, que Isaac Newton descobriu, né, e também ele pensou, porque quando ele estava comendo debaixo de uma árvore, e de repente de uma macieira caiu uma maçã sobre a cabeça dele, e ele começou a estudar sobre a questão da gravidade. Então ele caiu. Eu vou cair de cara no chão, independentemente de eu achar que eu vou flutuar.
Porque a lei da gravidade, ela vai ser eu estou sujeito à lei da gravidade. Da mesma forma, as bênçãos e as maldições. Eu me submetendo e obedecendo, as bênçãos de Deus vão vir sobre a minha vida. Eu não me submetendo ou não obedecendo, as maldições virão sobre a minha vida. Tá bom? Então, queridas, era isso que a gente queria passar para vocês, de uma forma bem resumida, né? Porque no dia eu e Kelly ficamos aqui mais ou menos 1 hora conversando e a gente falamos sobre outras coisas aqui relacionadas ao próprio livro, né? E nós fizemos até ficamos aqui falando bastante coisa e falamos também sobre, também, gente, uma coisa que eu estava me esquecendo, a autoridade do marido e da esposa. Peraí, mas não é pai e mãe, não é Deus absoluto, pai, mãe, Estado, autoridades eclesiásticas. O que isso quer dizer agora, marido e esposa? Sim, o marido pode exercer sobre a vida da esposa, também dependendo do que ele fale, uma maldição ou abençoar. Da mesma forma, a mãe, né, a esposa, pode exercer também maldição sobre sua própria vida ou sobre a vida da sua família e até mesmo do seu marido. Tá bom? Então, só para lembrar essa parte também. Espero que você goste desse vídeo, espero que fale o seu coração, espero que você entenda que é necessário se submeter às autoridades constituídas, tá bom? Que Deus te abençoe e até a próxima live. A próxima live, já vou falar aqui para vocês. Nós vamos falar sobre... Eu estou passando aqui o livro, tá bom? Vamos falar sobre maldições autoimpostas, né? É interessante, tem muito assunto legal aqui, né? Então nós vamos trazer. E próxima sexta-feira, hoje é dia 15, 16, quinta, sexta, 17, tá bom? Deus te abençoe, uma boa noite. Senhor nosso Deus e Pai, ensina-nos, Senhor Deus, a obedecer e também a entender sobre as autoridades constituídas. Seja a tua mão sobre nós, sobre a nossa vida, a nossa casa e a nossa família. Abençoa cada pessoa que ver esse vídeo e que o teu nome seja exaltado. No nome santo e poderoso de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém e amém. Eu sou o pastor Gremi, essa foi mais uma live do livro Bênção e Maldição. A escolha é sua.